Imagine viver em uma sociedade em que o lugar onde você nasceu determina boa parte dos seus direitos. Uma sociedade em que algumas pessoas possuem privilégios simplesmente porque nasceram em determinadas famílias. Uma sociedade em que o poder político está concentrado nas mãos de um rei, em que a religião possui uma enorme influência sobre a vida cotidiana, sobre o conhecimento e sobre a própria maneira como as pessoas compreendem o mundo. Agora, imagine que nesse contexto, alguns homens e mulheres começam a fazer uma pergunta aparentemente simples: por que as coisas precisam ser assim? É dessa disposição para questionar que surge uma das grandes transformações intelectuais da história ocidental, o Iluminismo. Mais do que um conjunto de filósofos ou de livros, o Iluminismo foi um movimento intelectual que colocou a razão no centro da compreensão do mundo e da sociedade. Ele se desenvolveu principalmente entre os séculos XVII e XVIII e ajudou a construir ideias que ainda fazem parte da nossa vida política, como, por exemplo, a liberdade de expressão, igualdade perante a lei, direitos individuais, divisão dos poderes e a soberania popular. Mas existe uma questão fundamental: por que essas ideias apareceram justamente naquele momento? Para entender o Iluminismo, primeiro precisamos entender aquilo que ele pretendia transformar. Bem, no final do século XVII e no início do século XVIII, boa parte da Europa estava organizada segundo o chamado Antigo Regime. Esse modelo de regime, né, que viria a ser muito criticado pelos iluministas, porque eles achavam ele muito ruim, porque ele tinha algumas características muito prejudiciais e contraditórias. Primeiro, né, a gente tem um absolutismo, os privilégios e a influência da igreja. Comecemos, né, pelo absolutismo. O poder político estava fortemente concentrado nas mãos dos reis. O monarca ocupava o centro do sistema político e, na prática, existiam poucos mecanismos capazes de limitar esse poder de maneira que as sociedades liberais passariam a defender posteriormente. E aqui parece uma questão que vai acompanhar praticamente todo esse pensamento iluminista. Quem controla quem está no poder? Se o governante possuir poder demais, o que impede que esse poder seja utilizado de maneira arbitrária? Essa não era apenas uma questão teórica. Ela envolvia a própria relação entre o indivíduo e o Estado, o que era muito perigoso. Os privilégios, né? O segundo elemento eram esses privilégios sociais. A sociedade era profundamente desigual e essa desigualdade não se limitava à diferença de riqueza, ela também era jurídica. A nobreza e o clero possuíam privilégios e direitos especiais, ou seja, as pessoas não eram necessariamente tratadas da mesma maneira diante da lei. O nascimento ajudava a determinar a posição de cada indivíduo dentro da sociedade. Isso será justamente um dos pontos atacados pelos iluministas. Se todos os seres humanos possuem capacidade racional, então por que alguns deveriam possuir mais direitos simplesmente porque nasceram em determinada família? Essa pergunta vai ajudar a explicar uma das ideias fundamentais do iluminismo, a igualdade jurídica. E por último, e não menos importante, a igreja e a forma que ela dominava o conhecimento. Era essa forte influência da igreja. Ela possuía uma enorme influência sobre o pensamento, a ciência e a vida cotidiana. E é importante ter cuidado aqui. A crítica iluminista não pode ser resumida basicamente entre uma oposição de religião e razão. O que os pensadores criticavam, especialmente em relação ao poder institucional da igreja, era a imposição de determinadas verdades e a censura ao pensamento. A pergunta iluminista era: o conhecimento deve ser aceito porque uma autoridade tradicional determinou que ele é verdadeiro ou pode ser questionado pela razão? Essa mudança de atitude é fundamental. O iluminismo basicamente não diz, não acredite. Ele diz, questione, investigue e raciocine. Seja aberto à razão. Bem, né? Então, basicamente, é nesse contexto que a razão vai ganhar um papel central, né? A razão, ela atua como um instrumento de transformação. Para os iluministas, o conhecimento racional e científico deveria ajudar a orientar a sociedade, em vez de a tradição ser aceita simplesmente por ser tradição. E dessa ideia surgem algumas das principais bandeiras do movimento. A primeira, como está aqui, né, a igualdade jurídica. Todos deveriam ser iguais perante a lei. Não deveria existir uma lei para a nobreza e outra para o restante da população, simplesmente por causa do nascimento. A segunda, a liberdade de expressão. O indivíduo deveria poder pensar, discutir e publicar suas ideias sem censura. A terceira são os direitos individuais: vida, liberdade e propriedade. E, por fim, a valorização da razão e da ciência. Essas ideias podem parecer familiares hoje,
mas é importante lembrar que elas estavam sendo formuladas em uma sociedade muito diferente da nossa. O que hoje parece óbvio, né? Como a ideia de que uma pessoa deve poder expressar sua opinião, ou de que o governo tem que ter limites, né? Foi o resultado de longas disputas políticas e intelectuais, todas elas levantadas como bandeiras do iluminismo. Tem uma pequena parte aqui, um adendo que eu tenho que fazer sobre os precursores do iluminismo, né? Aqui os primeiros pensadores, que é sobre um pensador etíope, que ele foi um precursor do movimento, né? Que é o Zera Yacob, né? Como eu já falei, um pensador etíope, que ele era defensor da liberdade, da igualdade, inclusive de gênero, e de certa forma ele já era contrário à escravidão, né? E aqui na Europa a gente vai ter o René Descartes, né, em francês, que ele tem uma frase muito famosa que vai resumir o seu pensamento, que é o penso, logo existo. Vamos primeiro aqui falar do John Locke, que é um dos precursores, que ele vai defender os direitos naturais, né, do indivíduo, que são vida, liberdade e propriedade, né? O governo, ele precisa existir para protegê-los, né? Ele existe para protegê-los. Só que quando ele falha, quando ele não respeita esses direitos, quando ele não faz a manutenção desses direitos, o povo tem o direito de resistir, o direito de resistência, ou seja, de se rebelar, né? E o René Descartes, como eu já tinha falado, ele tem a frase penso logo existo, e ele valorizava a dúvida e a razão como caminho para o conhecimento verdadeiro. E aí fica o penso logo existo, né? Agora, uma das minhas partes favoritas quando a gente fala sobre o iluminismo, que é o livro dos livros, né? A conhecida enciclopédia, que atuava usando o conhecimento como uma arma, dá para se dizer assim. Bem, a gente sabe que eles queriam espalhar conhecimento, mas não basta só produzir conhecimento. Você precisa fazer esse conhecimento circular. E é nesse contexto que vai aparecer a enciclopédia, organizada por Denis Diderot e Jean d'Alembert. A Enciclopédia de Pédier, ou a enciclopédia, reuniu cerca de 70 mil verbetes em filosofia, ciência, política, artes e ofícios. O objetivo era estimular o pensamento crítico e racional, além de difundir ele, né? E isso ajuda a explicar por que a obra enfrentou resistência. Ela vai sofrer censura e perseguição das autoridades e da Igreja Católica. E aqui parece uma reflexão muito interessante, né? Vai aparecer, né? Que é por que esse conhecimento ele poderia ser considerado perigoso? Porque, de certa forma, ele não era apenas informação. Ele também podia permitir que uma pessoa questione uma autoridade, né? Tipo, a pessoa começa aprende a perguntar, né, o porquê, né? Começa a existir essa possibilidade de você questionar. Por que o rei possui esse poder? Por que a nobreza possui tal privilégio? Por que a igreja pode censurar essa ideia? Por que uma pessoa tem mais direitos do que a outra? Nesse sentido, a circulação do conhecimento ajudava a criar as condições intelectuais para as críticas do antigo regime. Agora, um adendo que é muito importante aqui é que os iluministas eles não podem ser atrelados a serem ateus por criticarem a igreja. Muito pelo contrário, né? O Voltaire, que vai ser o próximo que eu vou falar aqui, ele ficou muito conhecido por ser um crítico ferrenho da Igreja Católica e desse fanatismo religioso, mas ele não se considerava uma pessoa que não acreditava em Deus. Sempre ficava muito ambíguo nisso ou não. Mas ele tem algumas citações muito famosas que dá a entender que realmente ele acreditava, mas que ele era contrário a esse fanatismo, essa ideia das pessoas não terem a possibilidade de pensar e refletir. Ele dizia que os fanáticos eram um problema, né? Ele tinha essa, esse confronto, esse conflito com os fanáticos. Por exemplo, ele tem uma frase muito famosa que é: se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo, que tem a ver com essa ideia de que essa misticidade, essa ideia mística é interessante. E outra frase muito conhecida dele é: respeito o meu Deus, mas amo o universo. Com a ideia de você ter um conhecimento amplo para a ciência, né? Agora, voltando a falar dele, o Voltaire é um dos principais filósofos iluministas, né, que viveu entre 1694 e 1778. E as principais ideias, né, mais importantes associadas a ele é a defesa da tolerância religiosa e da liberdade de expressão.
Bem, se a razão deve ser valorizada, as pessoas precisam ter espaço para expressar aquilo que pensam. Se diferentes pessoas podem racionar e chegar a conclusões diferentes, então uma sociedade precisa desenvolver algum grau de tolerância. A liberdade de expressão, portanto, não aparece apenas como um direito individual. Ela também é uma condição para que o debate racional exista. Afinal, como podemos descobrir se uma ideia é boa se não permitimos que ela seja questionada? E outra, o Voltaire tem uma frase que é a mais famosa dele, que é: posso até não concordar com nada do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizer. A ideia de que, olha, eu não posso concordar com nada do que tá falando, você é um animal, né? Sua ideia é burra, mas eu tenho que respeitar, você tem que falar o que você quer falar aí. E basicamente é isso, é liberdade de expressão, né? Montesquieu, que também é muito bravo, né? Se o Voltaire ele se preocupa especialmente com a liberdade de expressão e tolerância, o Montesquieu se volta para outro problema. Como impedir que o poder político abuse de si mesmo, né? Montesquieu viveu entre 1689 e 1755 e apresentou em Dos Espíritos das Leis uma proposta que se tornaria extremamente influente: a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A ideia central é muito simples: não concentrar todo o poder em uma única autoridade. Porque existe um problema quando alguém possui poder demais. Quanto maior a concentração, maior pode ser a possibilidade de abuso. Por isso, a divisão dos poderes funciona como uma forma de criar limites e mecanismos de controle. É uma mudança importante em relação à lógica absolutista. No absolutismo, o poder está concentrado no monarca. No pensamento de Montesquieu, o poder precisa ser distribuído. Bem, agora tem o Rousseau, que também vai sugerir, né, outra pergunta ainda mais profunda. Se o poder não deve pertencer simplesmente ao rei, então de onde ele deve vir? E é aqui que entra Jean-Jacques Rousseau. No contrato social, o Rousseau desenvolve a ideia da soberania popular. Para ele, o poder político deve emanar da vontade geral do povo, e não simplesmente da vontade de um rei ou dos privilégios de determinados grupos. Isso muda completamente a pergunta, porque a gente não está mais falando sobre limitar esse poder do governante. Estamos falando sobre a própria origem, né, da legitimidade do governo. Um governo é legítimo por quê? Né? Para Rousseau, ele é legítimo quando expressa a vontade geral. E isso se relaciona a outra questão, a desigualdade. O Rousseau ele criticava as desigualdades sociais e argumentava que muitas diferenças existentes entre as pessoas eram produzidas pela própria sociedade. É por isso que o Rousseau ocupa um lugar tão importante nesse debate. Ele não pergunta apenas como o governo tem que funcionar. Ele está perguntando porque alguém tem direito de governar outra pessoa. E essa resposta passa pela soberania do povo. Bem, o iluminismo também vai falar sobre a economia. O iluminismo também chega à economia. As transformações propostas pelo Ilu não vão ficar restritas à política e à filosofia. E é nesse contexto que vão aparecer os fisiocratas e Adam Smith. Os fisiocratas defendiam que a riqueza vinha principalmente da terra e a agricultura, portanto, né, ocupa um lugar central na produção de riqueza, né, na produção da riqueza. Mas o Adam ele vai desenvolver uma perspectiva mais ampla. No livro A Riqueza das Nações, ele defendeu a liberdade econômica e a livre iniciativa como motores do progresso. Seu pensamento vai ajudar a estabelecer as bases do liberalismo clássico. E aqui aparece uma mudança importante. Assim como os iluministas questionavam o excesso de controle político, pensadores econômicos também começam a questionar formas de controle sobre a atividade econômica. E surge uma nova valorização, a liberdade de iniciativa, né? Então, para você que é cobra da bola, você já vai estar induzido aqui, né? Eu deixei escapar essa parte. Você tem que saber prontamente do que se falar de terra é fisiocrata, né? E se falar de alguma coisa de economia, para outro lado, a gente está falando prontamente do Adam Smith. Agora uma pequena parte aqui, antes de eu falar algumas coisas que eu sinto que são importantes, né? Aqui foi uma pegada diferente das últimos vídeos que eu fiz, né? Que eram mais objetivos, dá para se dizer assim, era mais uma explicação conceitual. Aqui eu fiz um slidezinho que eu vou disponibilizar também. Tem um arquivo também do que é o que eu vou explicar daqui a pouquinho. Vou passar uma leve lá. E algumas coisas importantes, né? Beleza. Aqui
é uma parte mais especial, dá para se dizer assim, que é onde a gente consegue ver o legado do iluminismo e por que ele é o maior movimento da história, pelo menos na minha opinião, e para muitas pessoas que são de fato historiadores, né? Bem, a crítica ao absolutismo e a defesa dos direitos individuais vão ajudar a inspirar transformações políticas que mudaram o mundo. Um dos grandes exemplos é a independência dos Estados Unidos em 1776, que foi inspirado em Locke. Poucos anos depois, a gente tem a Revolução Francesa, em 1789, 13 anos depois, né? Liberdade, igualdade, soberania popular. Ideias que dialogavam diretamente com o pensamento iluminista, incluindo as formulações associadas a Rousseau e Voltaire. Liberté, égalité e fraternité, né? Conceito Revolução Francesa, né? Os lemas. E durante o século XIX, essas ideias continuaram influenciando os movimentos liberais, constituições, parlamentos, direitos civis. As ideias elas espalharam pela Europa e por toda a América. Cara, só para explicar que eu também vou estar liberando um doc, né? Aqui agora já chegamos ao fim, dá para se dizer assim. Eu vou liberar um doc. E nesse doc a gente tem basicamente tudo que foi falado, né? Nesse conteúdo. Tem algumas coisas, obviamente, que ficam mais na parte oral, que aí as coisas que eu falei, qualquer coisa o vídeo não vai sumir, é só pegar e voltar e ver o que não ficou muito claro, não ficou muito esclarecido. Eu tô com notoriamente um problema na garganta e fica delicado de falar, né? Até um pouco de coriza, mas acho que ficou tudo muito crível, tudo muito lógico e o iluminismo é muito fácil de você entender, né? São filósofos que defendem ideias e cada um tem um conceito muito claro. É tudo muito perfeito, é tudo muito bonito, dá para se dizer assim. E como nos últimos vídeos, né, que também foram feitos, se tem o que a gente chama de algumas dicas, né, algumas ideias que são as principais que podem cair, que a gente apelidou carinhosamente, né, de flores do bag, que é onde dou algumas dicas de questões que são interessantes. E, de novo, eu vou falar elas aqui. Vamos lá. Bem, né, estamos aqui, né, só para finalizar agora, até porque eu também já estou um pouco cansado. Bem, vamos lá. As flores do bag, né, que é como a gente já tinha falado, que é essa ideia de questões que eu acho críveis, que são muito cobradas, ou, sobretudo, são esses palpites que eu acho que é interessante você saber, né? Para uma prova eventualmente discursiva, uma prova mesmo de escola, assim, né? Primeiro, explica o conceito histórico que favoreceu o surgimento do iluminismo e apresente as principais críticas dos iluministas ao antigo regime. Tá tudo aqui certinho, né? O iluminismo surgiu, beleza, aqui, marcado pelo antigo regime. Esse sistema era caracterizado pelo absolutismo, pelas licenças e privilégios sociais concedidos principalmente à nobreza e ao clero. Tudo certinho, né? Aí, vou estar liberando o doc. Eventualmente, vocês conseguem ver. Compare as ideias políticas de John Locke, Montesquieu e Rousseau. Qual foi a importância da enciclopédia para o iluminismo? Explique a relação entre o iluminismo e a defesa dos direitos das mulheres. Explique como as ideias iluministas influenciaram as transformações políticas dos séculos XVIII e XIX. Sobretudo, é muito comum que aqui fale diretamente da Revolução Francesa ou da independência dos Estados Unidos, né? Ou, por exemplo, uma questão que é muito possível de cair é relacionando o John Locke com um precursor, o que ele acreditava, né, aqui dos direitos naturais. Pode individualmente perguntar o Montesquieu e os três poderes, quem foi que desenvolveu isso, por que ele queria que tivesse três poderes, né? Aqui se compare a mais uma questão para você conseguir entrelaçar, ou a liberdade de opinião que o Voltaire já pedia, por exemplo. Então, você tem que estar dominando tudo isso e, eventualmente, você vai estar muito bem com o conteúdo de iluminismo que é bem tranquilinho. Então é isso, não vou ficar aprofundando não. Boa, bons estudos, né? Bom debruce e se divirta com o iluminismo. Valeu.